Olá, está começando agora o programa Em Discussão, hoje de uma forma especial, né, de forma remota, por conta da pandemia, desse problema do isolamento social, e a TV Assembleia faz dessa forma especial para trazer a informação melhor para cada telespectador. Então, o programa Em Discussão de hoje traz à tona justamente esse momento que nós estamos vivendo com o isolamento social devido ao Covid-19. E nós vamos falar do ponto de vista sociológico, o que mudou do comportamento, o que mudará no comportamento humano. Para essa conversa, nós convidamos o sociólogo Bruno Pontes, que seja bem-vindo ao programa Em Discussão. Seja bem-vindo, Bruno. Prazer tê-lo conosco. Obrigado, é um prazer mais uma vez estarmos juntos, né, debatendo temas tão importantes para a nossa sociedade. Bruno, eu queria que você contextualizasse esse momento, porque essa não é a primeira pandemia que acontece no mundo. Nós tivemos, pelo menos anterior, dois momentos muito emblemáticos que afetou o mundo de forma global, que foi a peste negra, na Idade Média, tivemos há 100 anos atrás a gripe espanhola e agora o Covid-19. Eu queria que você traçasse aí, de uma certa forma, um paralelo na questão social desses três momentos, embora esses momentos tenham uma diferença com relação ao acesso à informação. Nos demais não havia tanto acesso a essa informação, principalmente na peste negra. Fique à vontade. De fato, quando nós vamos traçar esses paralelos históricos desses episódios ocorridos, e quando nós falamos em pandemia, nós temos que entender que são proporções que fogem da escala territorial, né, de um país e até mesmo de um continente. Então, quando nós falamos, por exemplo, da peste negra, uma das coisas interessantes a serem pontuadas, devido, claro, à falta de informação, como foi trazida aqui, era que as pessoas ainda estavam vinculadas ainda com a questão mística do processo histórico, da coisa demonizada. O papel da igreja ficou muito dúbio naquela situação, enquanto alguns condenavam de um ponto de vista de ser maldito o processo, outros pegavam feridos no meio da rua, colocavam os corpos, levavam para dentro da igreja. Então foi um período, claro, que a sociedade também teve uma solidariedade uns com os outros e acabou auxiliando, né, esses processos. Na gripe espanhola, ela se transformou até como instrumento político, né, de ocupação territorial, de devastação, e o que nós estamos vivenciando hoje, eu me arrisco a dizer que ela tomou proporções muito mais graves, né, primeiro porque ela é sintética, né, ela participou de um processo, de uma mutação dentro do próprio vírus, já existem outros também, e ele tem uma fatalidade muito agarrida, muito rápida, essa ruptura das pessoas acabam interferindo, e ela também tomou outras proporções que saem da demonologia, saem do aspecto teológico, do aspecto expansionista, e entra num viés político, né? Então, até o coronavírus, ele se transformou num instrumento politizador, do ponto de vista de informação, mas também como um instrumento de mecanismos, né, de alguns sistemas políticos, de utilizar, de certa forma, para se colocar alguns poderes, mas ele é danoso da quantidade de mortes, de óbitos que foram trazidos historicamente, o impacto que ele teve, não apenas de um ponto de vista social, mas econômico, político, religioso, né, pela primeira vez em anos, né, o Vaticano não vê uma missa, né, sendo realizada somente com o Papa sozinho, e as igrejas não podem abrir as portas, o comércio, né, se fechando. Então, com certeza, o coronavírus teve um impacto social muito maior do que a peste negra e a gripe espanhola. Você lembrou aí a peste negra com relação à parte religiosa, porque naquela época a Igreja Católica ela dominava, né, como igreja oficial, e naquele período há uma certa descrença, né, nessa questão mais divina, embora surgem grupos mais radicais, né, levando essa mensagem. Até que ponto hoje a questão dessa pandemia afeta a questão da fé, que é um comportamento social e humano? Como é que você vê essa questão? Há uma desconfiança com relação a isso? Sim, sim. E o que acontece hoje é que, por exemplo, nós temos muito acesso às informações,
E o aspecto do posicionamento religioso, a fé, ainda é uma garantia constitucional da República, né, brasileira, que garante que as pessoas elas possam expressar, né, no artigo 5º da Constituição, toda a sua forma de culto, de prestação de culto. E, inclusive, esse estado de sítio que nós vivemos hoje, pandêmico, ele acabou retirando essa essência constitucional da liberdade religiosa do próprio fideísta, da pessoa que exercita sua fé, não podendo participar das comunhões, dos encontros religiosos, e aí acaba extremando os posicionamentos religiosos, porque algumas pessoas acreditam que isso seja um papel também, né, demoníaco, ou então que não existe, que é uma irrealidade, ou até criam possibilidades de teorias da conspiração. E, por outro lado, religiosos mais conscientes, mais esclarecidos, acabam realmente entendendo esse momento como algo que acontece da natureza, que está se desenvolvendo pelo ambiente, e que a gente, enquanto igreja, enquanto instituição, precisa preservar a vida daqueles. Então, estão fazendo cultos online, né, estão tendo encontros à distância, reunindo pequenos grupos virtuais, para que não perca um pouco dessa fé. Então, algumas pessoas que não estavam preparadas para lidar com isso, acabaram ficando numa celeuma, porque agora não sabe se a igreja está no papel correto, ou se ela está sendo contra a Organização Mundial da Saúde, ou ela está sendo contra as escrituras, e aí as diversas polêmicas acabam gerando em torno desses dois polos divergentes. Ô, Bruno, na sua opinião, qual deve ser o papel da igreja nesse momento? Você que também é pastor evangélico. Sim, eu acredito que nesse momento o papel da igreja é se posicionar de forma conscientizadora. O papel da conscientização. A gente sabe que a liberdade religiosa ela não pode ser expressa, mas o culto ele acontece, a comunhão ela ocorre independente da parte física. A espiritualidade ela tem que ser acima dos encontros materiais, até porque dentre as diversas religiões, eu não vou citar uma ou outra, até mesmo pelo fato de ser pastor, mas a fé é algo muito interno, pessoal e espiritual. Então, a espiritualidade ela não depende de matéria, mas ela depende de essência. Então, o papel da igreja nesse momento é conscientizar as pessoas que a proteção e o cuidado é uma forma manifesta do divino, né, do amor, da espiritualidade, cuidar do outro, cuidar da natureza, é um processo fundamental das religiões mais importantes do planeta. Ô, Bruno, o que a gente percebe é que com a chegada do coronavírus, a cultura da própria nação ou de outras nações, diferentemente de outras nações, como a exemplo do Japão, em que lá as pessoas se preparam, as pessoas têm uma higiene diferenciada, lavam as mãos. Você acha que depois dessa pandemia, ou nesse período, isso traz uma transformação no comportamento da higiene, do ponto de vista das pessoas? Com certeza. Isso vai ser apurado, e isso já está ocorrendo em alguns lugares que estão controlando isso, mas nunca se houve um hábito de higiene, seja na manipulação dos alimentos, seja no próprio asseio corporal, nas próprias formas de estabelecimento, e o comprometimento dessa falta de educação higiênica que nós herdamos, isso é histórico. Né? Por exemplo, Bruno, me permita só fazer, colocar um adendo a essa pergunta. É porque a gente viu que no início havia, e ainda há uma certa resistência com relação ao uso da máscara. Isso lá no Japão as pessoas já usam durante uma virose, essa coisa toda. Isso para nós até que ponto vai mudar quando vier outras pandemias porventura, ou outros momentos difíceis como esse? Isso vai ser importante porque essa cultura mesmo da preservação dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que fazem parte do dia a dia de algumas culturas, né, ela vai acabar entrando em alguns aspectos, e hoje no Brasil, e o Brasil vive muito de modismos também, né, e o Brasil gosta de seguir tendências. Hoje a utilização da máscara virou até um item de moda, né? Então já tem gente personalizando a sua máscara. Colecionando. Isso tem sido interessante do ponto de vista educacional, mas isso muda todo um procedimento, por exemplo, da observação de como esses alimentos vão chegar nos lugares, os serviços que vão ser prestados agora através da virtualidade, como os deliveries,
outros sistemas de aplicativos que entregam alimentos, roupas, vestimentos. Então, isso muda o hábito, né? E muda uma cultura. Então, a própria educação está passando por esse processo de virtualização e de construção, que é algo que já está na LDB desde 1996, mas parece que o pessoal só acordou para isso através do processo pandêmico e as instituições educacionais, de forma geral, tanto a educação básica como o ensino superior, mesmo trabalhando com a educação à distância, não estavam preparados para atuar nessas aulas remotas, como tem ocorrido hoje. Bruno, uma coisa interessante, depois eu queria voltar no segundo bloco, essa questão desse contato das pessoas com a internet, porque a gente vai perceber que houve uma aceleração desse contato, até as pessoas que menos experientes, as pessoas mais idosas, vamos pensar assim, até elas tiveram que se achegar mais ao contato das redes sociais. Mas é isso que eu queria conversar sobre esse tópico depois do bloco. O que eu queria perguntar agora a você com relação aos empregos, porque se há uma escassez, uma diminuição de empregos, mas também há uma reinvenção de outro tipo de trabalho para esse período. E quando a gente fala sobre a divisão do trabalho e os processos gerenciais de trabalho, eles não mudam apenas na questão da função, mas também mudam na questão da habilitação. Eu gosto de utilizar, inclusive nas aulas, quando eu trabalho com o pessoal da educação, de utilizar a expressão res, em latim, que significa coisa, né? Essa coisificação que muda os nossos processos e a gente tem que ressignificar, se reinventar, se readaptar. Então, esses processos que mudam as coisas nos ajudam também a compreender que profissionais precisam se adaptar a mudar a sua forma de trabalho, então eles vão sair desse novo mercado de trabalho que foi obrigado, por causa dessa pandemia, a se adequar com isso. Então, quando há uma redução da carga de trabalho, há uma redução de um determinado tipo de emprego em função de uma virtualização, todo o sistema econômico, todo o sistema financeiro, ele muda baseado em cima dessas novas adaptações do trabalho, porque o que move a sociedade é o trabalho. Não é outra palavra, não é outra situação. Então, é comércio, serviços essenciais, saúde, educação, são eles que movimentam a sociedade e quando eles passam por um processo de mudança interna, se faz necessário mudar todo o sistema, né, político e econômico que a sociedade vai ter que se adaptar. Então, agora, quem estava nas aulas presenciais precisam trabalhar de forma remota e isso exige uma habilidade, uma competência muito maior do ponto de vista de tempo, né, de habilidade, de se encontrar com esse momento. Então, assim, quem estava trabalhando, o barbeiro hoje vai atender delivery na casa da pessoa, você liga agora, alguém vem trazer uma vestimenta para você provar, que outra hora ainda é impensado, né? Eu vou no shopping, resolvo. Então, a prática, esse hábito de ir ao shopping, ele também vai ser modificado a partir desses momentos deliveries, né, que estão ocorrendo. Muito bem. Nós estamos conversando aqui no programa Em Discussão com o sociólogo Bruno Pontes. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco. Você não sai daí.